E aí, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente na nossa aula à distância, né? Ainda a gente está afastado aí por conta do coronavírus e eu ansioso por poder rever todo mundo novamente, todo mundo bem, todo mundo saudável aí, tá bom? Minha recomendação é que a gente continue aí seguindo os protocolos de segurança. Vocês, mais do que os demais cursos da escola, né? Vocês e o pessoal da enfermagem, vocês participam do eixo, né, de saúde e segurança do Centro Paula Souza. Então, a consciência de vocês é muito importante nesse momento. Bom, pessoal, hoje o tema da aula é sobre fabricação de papel e de celulose. Tá? Eu vou falar dos dois tópicos. É um item que para o Brasil é muito importante. Na nossa região aqui, nós temos diversas empresas que trabalham no segmento de papel, né? A mais importante delas aqui na nossa região é a International Paper, mas próximo aqui no estado de São Paulo também temos outras grandes empresas, né? Como a Klabin, a Suzano, a Votorantim, são algumas empresas aí que trabalham no setor de exploração de papel e celulose. E para o Brasil como um todo, é um item de consumo muito importante, né? Nós utilizamos o papel em diversos segmentos, desde a escrita até a parte de embalagens, nosso papel moeda, inclusive, né? O dinheiro que a gente circula, e também a questão de matéria para exportação. Hoje nós temos boa parte da exportação da produção nacional, ela é exportada para alguns países da América Latina, mas principalmente para a Ásia. Tá? Então, esses são os nossos grandes clientes e é uma fonte de divisa muito importante para o país. Para o controle do meio ambiente, existem diversos pontos controversos, né, que a gente pode, de repente, de acordo com o ponto de vista de cada um, pode entender a área de fabricação de papel e celulose como uma área predatória por questão de biomas, né, de ocupação de áreas em biomas, diminuição da biodiversidade de regiões onde os plantios são instalados, mas também tira um pouco da pressão exercida em cima de florestas nativas, né, porque a questão do uso do papel, né, já data de milhares de anos atrás, e é um consumo crescente, né? Quando veio o advento da internet, havia-se uma preocupação muito grande que o papel deixaria de ser utilizado, e na verdade o consumo de papel ele mudou sua forma. O que antes era utilizado muito para a forma escrita, né, a transmissão das informações através dos jornais, né, e livros, hoje esses mecanismos são substituídos pelas mídias eletrônicas, mas de uma outra parte aumentou muito a procura por produção de papel para impressão, né? Nunca se imprimiu tanto quanto nos dias atuais, tá? Com exceção desse ano, que por conta do coronavírus aí vários segmentos econômicos aí tiveram declínio na sua produção, o papel não é diferente deles, tá? Mas de um modo geral, até os últimos anos, o papel aumentou sim a sua participação aí na cadeia produtiva. Bom, depois dessa breve introdução, a gente segue agora falando um pouquinho sobre a questão de fabricação do papel. Então tá aí. Manufatura do papel é quase que uma operação mecânica, apesar dos aspectos físicos e químicos a serem considerados aí como pontos importantes. A gente vai entender um pouquinho desses segmentos na aula de hoje. O princípio da fabricação do papel é a tendência das fibras celulósicas, né, de se unirem e assim permanecerem secas após esse período aí. Tá? Então, é mais ou menos como a gente trabalha com questão de lã. Né? A lã, a gente retira a lã, né, faz a tosquia das ovelhas e aquela junção de fibras é que você vai tecendo o cordão. O papel é mais ou menos isso, é um emaranhado de fibras celulósicas, né, de que a gente vai ver um pouco mais à frente as características dessas fibras, e que elas são entrelaçadas e após a secagem,
elas permanecem unidas, tá? Então, se a gente colocar numa microscopia, a gente vai ver algo parecido com essa imagem que está ao alto aí do lado direito, tá? Que são as fibras de diversos tamanhos, tá? De espessuras próximas, e que elas se entrelaçam, né? Formando um emaranhado, e esse emaranhado é altamente resistente. Então tá aí, ó. Eu posso retirar a lignina, né, a celulose, de alguns exemplares. Então, nas gimnospermas, né, ela tem uma característica de comprimento de 3 a 5 milímetros, um diâmetro de 20 a 50 micromilímetros, tá? E são fibras consideradas longas, né? Então tem um maior valor de mercado. Elas possuem maior resistência, né? E menor rendimento na obtenção, tá? Então elas têm um rendimento não tão grande, mas elas se prestam muito para a questão de embalagem por questão do seu tamanho. Depois das angiospermas ou das folhosas, nós temos um comprimento aí de 0,8 a 1,5 milímetros, com diâmetro variando de 20 a 50 micromilímetros, e são fibras consideradas como curtas, tá? Possuem maior rendimento, são mais macias e têm menor resistência mecânica. Então, é um papel que pode ser muito bem utilizado aí para a impressão e para a escrita, né? Então, nossas folhas aí de caderno que a gente utiliza são das angiospermas. O nosso maior exemplo aí de obtenção de material de fibras vegetais são os eucaliptos. Eu vou fazer uma aula só falando sobre florestas, né, para obtenção de fibras, tá? Então eu não vou entrar em detalhe hoje. Hoje o tema da aula é exatamente produção de papel e celulose, mas eu vou fazer uma aula mais à frente falando sobre as florestas energéticas, tá? E aí a gente resgata esse assunto e eu volto a falar sobre esse tema, tá bom? Então vamos lá, sequência. Então a composição aqui, ó, a gente tem a celulose, né, falando da estrutura física ali da fibra. A celulose, né, então é um polímero linear de alto peso molecular e insolúvel em água. E isso é um ponto muito importante do nosso processo, que a gente vai ter que utilizar soda cáustica, tá? Então, dentro do processo de produção de papel e celulose, a utilização de produtos químicos, né, para poder fazer essa obtenção, inclusive cloro e outros elementos aí, possuem grandes efeitos aí para o meio ambiente, tá? Então, até há uns anos atrás, era uma indústria altamente poluidora. Para quem mora aqui em Mogi Guaçu, lembra que no início aí da produção da fábrica, né, havia muito problema com a questão do cheiro, né, náuseas, né, questão respiratória e tal. Depois, há cerca de mais ou menos uns 20 anos atrás, um pouco mais, né, a empresa, ela, para aderir a questões de qualidade, certificação de qualidades internacionais, ela teve que melhorar todo o seu processo, inclusive colocando filtros, né, de melhor capacidade, para que ela pudesse ter as licenças, né, e também poder exportar. Então, vamos lá. Então, composição química celulose, a hemicelulose, que são polímeros polissacarídeos, né, de baixo peso molecular. Então, eu tenho fibras ali na composição de alto peso molecular e de baixo peso molecular. E também a lignina, né, que é um polímero amorfo de composição mais complexas, né, com outros elementos presentes ali, tá? E ela possui uma rigidez. Então, é um conjunto de fibras que varia de 15 a 25% aí. É de 5 a 15, tá, pessoal? Desculpa aqui, ó. É de 5 a 15. Eu coloquei de 15 a 15, mas não é. É de 5 a 15. Tá bom? Então, essa daí seria a composição química quando a gente fala de celulose, tá? Então, tem esses 3 subitens aí e cada um tem as suas características. Dependendo da espécie vegetal, eu vou ter mais ou menos produção desses 3 itens, tá? E isso é o que vai caracterizar a qualidade do papel também. Então tá aqui, ó, fabricação do papel. Pessoal, faltou aqui, ó, isto, tá fora da ordem. Pessoal, esse quadro aqui mostra os principais clientes, né, os principais importadores, tá,
de papel e celulose do Brasil. Então, o nosso maior comprador é a China, disparado, cerca de 32%. Depois, Estados Unidos, Países Baixos e Japão. Deixa eu ver se aparece isso. Tá? Então, esses aí são os 4 mais importantes. Tá? Tem destaque também aí, se a gente juntar Espanha, Alemanha, Bélgica, Itália e Reino Unido, eles, né, se a gente falar assim da União Europeia como um todo, eles se enquadrariam ali facilmente ali como o terceiro item das nossas exportações, né? Então, pensa aqui, ó, Espanha, só a Espanha e a Alemanha já dá 4,6%, ou seja, já fica acima dos Países Baixos, né, da Holanda ali. Tá? Depois junta a Bélgica, Itália e Reino Unido, o que já colocaria a União Europeia com volume, né, maior que dos Estados Unidos. Tá? Então, eu posso colocar nesse quadro, então, China, Europa, Estados Unidos e Japão. Tá? Então, esses aí seriam os nossos principais compradores. E do ano de 2018 para o ano de 2019, nós tivemos um aumento, né, na produção, mas para esse ano de 2020 houve um declínio na produção total. Tá? Então, nesse quadro aqui na parte de baixo, você está vendo a questão de total de exportações, então houve uma diminuição aqui, ó, né, de exportação, porém a produção ela foi maior, né? Nós tivemos um aumento da utilização interna, o que acabou equilibrando e teve uma pequena variação positiva, quase que ao mesmo nível, tá? Só teve uma pequena variação aí com relação aos compradores. Então tá aí, ó. Bom, a obtenção da matéria-prima, então eu vou retirar cerca de 95% do papel e celulose que a gente utiliza mundialmente, ele vem proveniente de 2 espécies, né? Eucaliptos e pinos, tá? Mas existem outras fontes de produção de papel e celulose que têm usos mais específicos, né? E já não são tão comercialmente utilizados. Mas eu posso utilizar de sisal, do algodão, de rejeitos industriais como bagaço de cana, palha de arroz, de lã animal, né? Então eu posso fazer um papel com lã, inclusive alguns diplomas de nível superior produzido dessa forma, tá? Sai muito mais caro e pensando do ponto de vista ambiental hoje, desde quando eu me formei em 99 até hoje, eu não encontrei nenhuma turma que tenha feito a impressão do seu diploma em lã, tá? Não tenho visto. Pelo fato de ser caro e também pelo fato de que ambientalmente, a questão com os animais não é bem vista. Então, eu não lembro de nenhuma faculdade que eu tenha conhecido que tenha feito a formatura com esse tipo de papel aí, tá? Mas existe. Mineral, o abscesso, e sintética, poliéster, poliaminas aí que a gente encontra aí, que a gente pode imprimir e utilizar. Tá? Então, essa aí. Mas o que a gente vai focar mesmo é a produção de eucaliptos e pinos, tá? Que tem fibras diferentes, tá? Só lembrando aquela questão de fibras, eles têm aplicações diferentes. Então tá aqui, ó. E eu tenho alguns métodos. Eu posso extrair o papel pelo método mecânico, que é como foi feito no Egito Antigo, a produção através do sisal. Nada mais é que ele é um junco, né? Uma espécie de junco, uma fibra que dá em áreas inundadas. Eles retiravam aquilo ali e eles desenrolavam, eles abriam aquela fibra e deixavam exposta ao sol. E para a retirada de água, eles com uma pressão mecânica, né, com a rocha, né, eles iam compactando, iam batendo, fazendo com que as fibras fossem se entrelaçando por questão da umidade, e depois que eles atingiam um determinado tamanho, era colocado ao sol para secar. Depois de secado, eles eram enrolados novamente e aí surgia o papiro, né? Então, vem daí o pergaminho, que é aquele método de escrever e enrolar e guardar ele
enrolado, muito utilizado aí na época do Egito Antigo. Tem um termomecânico que utiliza aí o aquecimento por uma fonte externa, não só o sol, né, mas junto. O termoquímico, que aí sim vai utilizar alguns elementos químicos, aí, como eu falei, e tem o processo somente químico, que entra aí na parte dos polímeros. Tá? Então, esses aí seriam os 4 tipos principais aí da produção de papel. Bom, de uma maneira bem simplificada mesmo, que logo depois a gente vai dividir um pouquinho mais isso daí, tá? Então eu tenho aí a madeira, né, uma fonte de madeira, que ela vai ter fibras e ligninas, que é a parte que faz a união, né, a lignina é que faz a união, né, vou falar de uma maneira bem clara assim, é como se fosse a cola que junta as fibras, tá? Tem aí a presença de alguns reagentes químicos e a celulose e a lignina que está solúvel, né, ou seja, ela está dispersa no meio líquido. Traduzindo isso, o que acontece? Nesse setor aqui azul, que eu vou ter basicamente madeira, os reagentes químicos aqui, ó, licor branco, hidróxido de sódio e sulfeto de sódio, tá aqui, e a celulose, que é o licor negro. E a gente vai distinguir aqui o que é licor branco e o que é licor negro. Tá? Tem um esqueminha que eu preparei para vocês, que a gente consegue entender bem a diferença entre os dois. Bom, planta do processo. Então tá aqui, pessoal. Essa daqui é como a gente vê de uma maneira bem simplificada aí, né? Bem lúdica. Como é que é a distribuição aí de todas as etapas da produção de papel e celulose. Eu estou enviando para vocês. Opa, desculpa aqui. Eu estou enviando para vocês um outro material junto, que é como se fosse uma espécie de um resumo, tá? Tem algumas informações que estão aqui e que estão presentes lá também, e tem algumas informações que estão presentes somente lá e que vocês dão uma olhadinha, tá? Para não deixar o vídeo muito longo, eu dividi isso daí. Então tá aqui, ó, pegando a início aqui, ó, tem a obtenção da madeira, o transporte, tem aqui, ó, o descascador da madeira. Hoje existe uma outra parte que fora da planta de produção eu já tenho os picadores. Então, ao invés de eu transportar as toras, eu já estou transportando, né, através dos caminhões, né, da área de produção para cá, a parte do material já triturado. Tá? Então, seria o cavaco, né, de madeira para facilitar o transporte. Eles acham que dessa forma, porque quando eu faço a limpeza aqui, próximo à fábrica, está sobrando muito rejeito, né? E esse rejeito, né, esse material que não é utilizado na produção, ele acaba sendo uma dor de cabeça para a empresa e ela tem que dar um destino para isso. Então é melhor fazer essa limpeza próximo da área de corte, né, de produção, que esse material já serve como um elemento para ser deixado lá na área de produção, como uma proteção para o solo, tá? Então, esses picadores já estão tendo uma outra utilização fora da área de planta. Depois vem aqui, ó, pelo digestor, que nada mais é como se fosse uma grande panela de pressão, que vai cozinhar esse material. Depois ele vem para a parte aqui, ó, de secagem, né? Então tem uma lavagem, começa a parte de secagem desse material, retirada de água, então por isso que tem o evaporador. Essa parte aqui, ó, é uma parte de reutilização do ciclo, eu vou falar com ela mais à frente, tá? Mas é onde eu tenho a recuperação de alguns elementos, porque aqui no digestor eu utilizo soda cáustica. Então eu não posso simplesmente jogar isso no ambiente, então eu tenho que recuperar através dessa lavagem. Aqui eu sou retirado o excesso de água e ele volta para fazer um processo de purificação, de calcinação, aqui, adição de cal, tá? Para você poder utilizar novamente aqui a soda cáustica no biodigestor. Então, economia bastante de material, principalmente a parte química, e impede que vá parar no meio ambiente esse material altamente contaminante. Antigamente, só fazer uma observação, antigamente tinha a produção de papel que no processo de branqueamento, que é essa próxima etapa aqui, ó, era utilizado
cloro, tá? E o cloro, junto com a soda cáustica e alguns outros elementos, ele produzia um material altamente tóxico, chamado dioxina, tá? Extremamente perigoso, mas que hoje em dia já não é, tá? Grande parte das produções de papel ainda existe, produção de papel com cloro, mas, né, a grande maioria das fábricas já substituiu esse processo. Primeiro porque ele se torna caro e também por conta de contaminantes no meio ambiente. Então, para você entrar dentro daquele processo de certificação ambiental, né, de qualidade internacional, o seu processo tem que estar dentro de uma preocupação ambiental mais ampla. Depois, seguindo aqui na parte de branqueamento, esses vapores aqui vai para a produção de energia para a manutenção da própria fábrica. Depois aqui, eu tenho a mesa de deságua, então aqui eu já tenho as fibras, né? E aí a cada momento dessa passagem do rolo, ela vai sendo submetida à temperatura, então esses rolos são térmicos, tá? Então ele promove a secagem e ao mesmo tempo a diminuição da espessura. Então, de acordo com a utilização que eu vou ter do papel, o tipo do papel, eu posso fazer a regulagem da prensagem através desses rolos, né? E fazer a obtenção do tipo de papel que eu quero. E aí até que venha para as calandras, que vão fazer a finalização, a homogeneização das fibras, né? Termina de secar e depois a parte de corte, tá? Então aí depois vai para a divisão lá de tamanho de folha e tudo mais, ou até mesmo para o transporte de celulose. Então tá aqui, de uma maneira mais simplificada, né? Fácil de entender. Então, a exploração, descascamento, que pode até ser feito próximo à área de exploração, né? Então aqui, e depois a picagem. Então esse descascamento hoje, com o corte mecânico, ele já é feito muito, né, na sua área aqui, né? E a picagem também ela já está mudando, tá? Essa picagem aqui era feita próxima à fábrica, hoje ela já está indo para as áreas de produção, tá? Com unidades que são volantes e elas já fazem a trituração desse material. Para quem é daqui de Mogi Guaçu, se você pegar ali da International Paper em direção à Estiva, do lado esquerdo vocês vão ver uma área lá de picagem desse material da International Paper, tá? Então, não está dentro da área Fabril, mas está próximo, mas aqui facilita ali a questão de locação desse material, tá bom? Depois aqui, a parte de digestor, né, os tanques de compressão, aquela que eu falei, aquela panela de pressão gigante, né, que vai cozinhar esse material, tá? E dentro dessa área aqui, de refino, depuração e lavagem, eu subdividi aqui em outros itens, né? Então tem aqui a lavagem, tanque de massa, e esse tanque de massa depois vem para a área de fabricação, onde vai passar pelas calandras, vai diminuir a espessura, vai promover a secagem, depois vem para o corte, tá? Então, basicamente, esse é o processo de fabricação do papel, tá? Aqui é um outro esquema, tá? Só deixando um pouquinho mais detalhado, né? Essa última parte aqui da fabricação de papel, tá? Então, tá aqui, Por que tem que ter tantos rolos, tá? Porque eu não consigo fazer a obtenção do tipo final de uma vez só, por conta da espessura e da quantidade de umidade. Então, eu tenho aqui uma massa, essa massa ela vai sendo injetada aqui, então tem a caixa de entrada, começa o início da formação da folha, tá? A mesa de plasma, que vai dividindo, desaguadores, vai retirando o excesso de água, rolo de sucção, tá? Então ele vai também, através de um processo de pressão negativa, ele vai retirando a umidade, e tudo isso com temperatura também, tá? A prensagem, que por sua vez é um processo mecânico que ajuda a tirar a umidade, né, promovendo a secagem, e também diminui a espessura dessa folha. Depois a secagem, o calibrador de espessura para deixar homogêneo, né, a folha sempre de um tamanho adequado. A secagem final, né, porque se eu tiver uma quantidade de umidade muito alta, eu posso ter alguns contaminantes nessa folha, tá? E depois a calandragem, né, para ela ter sempre o mesmo padrão, e depois o enfardamento aqui através de rolo. Bom, aqui também, depois do rolo, vem para as bobinas, a cortadeira,
né, empacotamento, enfardamento, naquelas folhas de 500, né, aquelas unidades de 500 folhas que a gente compra aí nas papelarias, tá? E depois a armazenagem. Dependendo da utilização desse papel, eu posso vender ele através do rolo mesmo, tá? Sem fazer o corte. Então, vamos supor, se for para a indústria de jornal, por exemplo, a própria indústria lá vai fazer o corte. Se for, de repente, uma empresa, uma gráfica, ela vai comprar o rolo, né, ou rolos menores, e depois ela faz o corte do jeito que for conveniente lá para atender o cliente, tá bom? Então tá aqui. Lembra aquela parte que eu falei para vocês, lá naquela planta do processo lá? Então, tem uma parte aqui de recuperação de materiais, tá? Então, vamos pegar aqui por início, ó. O material chegou aqui, ó, então ele tem o cozimento, tá? Nesse cozimento aqui, ó, o que eu vou retirar? Eu estou colocando aqui o cavaco de madeira, né, triturado, e se eu cozinhar só o cavaco de madeira, né, ele não vai extrair a celulose, tá? Então, para ajudar a romper as ligações químicas ali, né, eu vou adicionar aqui, ó, hidróxido de sódio e sulfeto de sódio, junto com água, tá? Então, ele vai fazer esse cozimento. Depois desse cozimento, eu vou ter a celulose, que é o meu objetivo, e eu tenho aqui o licor negro. Da celulose aqui, ó, eu vou fazer uma lavagem alcalina, né? Então, tem um pH aqui alto, tá? Essa celulose vai para uma etapa de branqueamento, tá? E aí segue para o processo lá da fábrica, né? E aí eu tenho um licor negro fraco, tá? Então, eu tenho dois tipos. Esse licor negro fraco vai passar pelos evaporadores, que está lá naquela planta que eu mostrei para vocês, se tornando um licor negro concentrado. Então, eu vou adicionar este outro licor negro, tá? Que vai estar impregnado com sulfeto de sódio, hidróxido de sódio e água, tá? Aqui eu vou colocar sulfeto de sódio, sulfato, né? Desculpa, sulfato de sódio, tá? Essa aqui vai para uma fornalha, então ele vai cozinhar isso aqui, vai retirar a água e vai se tornar um licor branco. Esse licor branco aqui, ele vai receber carbonato de cálcio e água, passa por um processo de calcinação e caustificação, tá? Então, vai mexer no pH desse licor aqui, ó. E aí, ele volta novamente para cá, ó. Então, é o licor branco. Eu posso adicionar aqui o hidróxido de sódio e sulfeto de sódio, né? Que é o licor branco, mas aí eles fazem uma regulagem aqui da concentração. Então, eu não posso simplesmente pegar esse material e adicionar. Se for necessário, eu tenho que regular aqui as concentrações. Isso varia de cada empresa, tá? As concentrações variam de tecnologia de empresa para empresa. E aí volta novamente. Então, veja que é um ciclo fechado aí de recuperação de elementos químicos, tá? Aí tem um exemplo de uma máquina de papel bem antiga, que era o modo de fabricação, tá? E essa daqui é uma mais moderna, né? Então veja que os rolos, olha o tamanho que é esse rolo, ó. Se você imaginar que isso aqui tem uma altura de um homem adulto, né? Você veja que é um maquinário extremamente grande. Olha lá. Certo? Depois ele vai para os cortes, tá? Então tem essa parte aqui, é feita a calandragem, tá aqui, depois o corte. Aí, ó, feitos os cortes aqui, ó, então ele vem lá do fundo, vem e faz os cortes aqui, ó, e aí segue para o cliente final, tá? Depois eu tenho ainda, dentro da parte de fabricação de papel e celulose, eu tenho fardos de celulose, que pode entrar como um insumo, né? Uma matéria-prima para a fabricação de papel, as aparas, tá? E as unidades de obtenção de celulose. Então, muitas vezes, eu não vou vender para o mercado externo esses rolos. Eu posso vender a massa celulósica, tá? Então, eu tenho indústrias que é indústria de papel. E tem indústrias que são só de celulose. E tem indústrias que são indústria de papel e celulose, tá? Então, nem sempre quando eu falar, tem uma fábrica de papel, tá? Então, o que acontece? Ela compra celulose de outro lugar e aí ela transforma nessas folhas aí,
tá? Então ela está comprando a celulose e transformando em papel. E eu posso ter uma fábrica que ela só faz a parte de celulose, né? Ela não faz essa parte final aqui, ela vende só celulose. Aqui no Brasil a gente tem unidades dos dois modos, tá? Eu tenho fábricas só de celulose, tenho fábricas só de papel e tenho fábricas de papel e celulose. No caso, a empresa aqui de Mogi Guaçu é uma fábrica de papel e celulose, tá? Ela faz as duas etapas. Passa por um processo de branqueamento, isso dependendo de cada tipo de empresa, ela tem a sua tecnologia, e aí tá, ó. Então eu tenho os fardos de celulose, ó, estão aqui. Esses fardos aqui, eles vão ser triturados, né? Entra aqui, ó, num desengregador, desculpa, tá? Junto com água, né? Para facilitar, é como se fosse um grande liquidificador, tá? Que você pega, quem já fez papel machê em casa, seria a mesma coisa, né? Você pega o papel, corta um pedacinho, tritura, coloca a água, coloca a cola, para ajudar a fazer a prensagem, e aí você faz um papel na sua casa ali, tá? Então é mais ou menos o processo, só que de alguma forma industrial, tá? Posso utilizar aparas, que é do papel reciclado, né? Então faz a separação do papel do papelão, tá? E aí ele entra aqui na fábrica, principalmente na parte de embalagens, tá? Para fazer o papelão. Por quê? Porque é o mais barato, tá? Eu não preciso pegar um papel celulose que é mais caro, que eu vou conseguir fazer folhas, né, de maior valor agregado. Então eu posso utilizar as aparas, né, papel reciclado para fazer embalagem, porque não precisa ser branqueado, o processo é mais simples e tudo mais. Então tá aqui, ó, um exemplo, né, que é um grande liquidificador aqui, ó, gigante, tá? Que ele vai triturar isso aqui e fazer a homogeneização. Aqui, ó, é aquela parte lá da aproximação das massas. Pessoal, esses esquemas de fotos aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, volta lá naquele esqueminha. Eu deixei no papel, no papel que eu mandei para vocês, no arquivo que eu mandei para vocês, tem o mesmo esquema lá para vocês irem acompanhando, tá bom? Então tem a aproximação das massas, a caixa de entrada tá aqui, ó, tá vendo? Ela vai saindo para cá, ó, e vai fazendo a mistura aqui das fibras, ó, tá vendo? Elas vão sendo prensadas. Aqui, ó, mesa de plasma, tá? Então ela bem fininha aqui, ó, ela vai igualando o tamanho das fibras. O desaguadores para retirar o excesso de umidade, rolos de sucção, ó, então ele vai retirando a umidade, ele tem temperatura junto. A prensagem delas. Então todas aquelas etapas que estão lá, eu estou mostrando para vocês aqui as máquinas que fazem aquele processo. A pré-secagem, tá? Então ele vai subindo e descendo, cada rolo tem uma temperatura diferente. Calibragem da espessura, para que tenha uma homogeneização do tamanho da folha. A secagem final, olha o tamanho que tem essa secadora. É muito grande, pessoal, é uma quantidade aí absurda de energia que gasta. Aqui a calandragem, para deixar o tamanho da folha homogêneo, aqui, ó, deixar ela bem retinha. Aqui, ó. E aqui o rolo jumbo, né? Então, feito aqui o rolo. Depois faz o corte das bobinas, tá? Aí, ó. E aí vem para o papel que a gente está acostumado a utilizar. Depois a área de armazenagem, tá? E aí você tem a parte de transporte, tá? Então, a gente aqui no Brasil utiliza muito o transporte ferroviário, principalmente das fábricas do norte do Paraná, Mato Grosso, né, que vem para o canal de exportação via Santos ou via Porto de Paranaguá, tá? E módulo terrestre também, tá? Aqui na nossa região a gente utiliza muito o transporte mais por caminhão, tá? Para exportação. E aqui uma conclusão, tá? Então tá aí, ó. A fabricação de papel é uma das práticas mais antigas desenvolvidas pela humanidade, então desde o Egito Antigo. É uma indústria tecnologicamente desenvolvida e aumento de produção nos últimos anos. O consumo de papel é considerado como um dos índices de avaliação do padrão de vida de uma região. Quando você consome mais papel, você sabe que naquela região você tem mais
escolas sendo utilizadas, você tem mais firmas que têm necessidade de impressão, o comércio tem mais necessidade, então é um ponto de avaliação de índice econômico. E o papel está hoje incorporado ao nosso dia de muitas e muitas formas, tá? Desde o dia da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você vai usar papel em vários pontos do dia, tá bom? Pessoal, qualquer coisa, entre em contato comigo para tirar dúvidas, tá? Durante o período de aula, por favor. Fora do período, eu consigo atender, mas não com a mesma atenção, tá? Porque eu tenho que atender, de repente, turmas que eu estou dando aula e aí, de repente, alguém de outra turma me pergunta e aí eu vou dar atenção primeiramente para quem eu estou dando aula naquele momento, tá? Então, quando possível, por favor, entre em contato comigo durante o período de aula, que aí a minha dedicação é praticamente exclusiva para a turma de vocês, tá bom? Eu vou colocar também alguns vídeos que mostram o processo de fabricação real, tá? Então, algumas reportagens, se não me engano, acho que são duas, mais ou menos 20 minutos cada uma, mas que nos ajudam muito bem a ter uma clareza aí dessa formação aí, tá bom? Eu não prometo, mas eu vou ver se eu acho um vídeo que mostra a utilização de cavaco de madeira para produção de energia, tá? Mas aí eu falo em florestas energéticas para vocês e aí eu tenho um tempinho para ver se eu consigo achar esse vídeo, tá bom? Galerinha, um forte abraço, fiquem bem, descansem, né? Aproveitem esse período para descansar a mente, descansar o corpo, para que a gente possa, aí, na retomada das aulas, o mais breve possível, estar com todo o pique. Valeu? Um grande abraço, pessoal. Até mais.